Vamos abrir a palavra de Deus para a nossa meditação em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Eu quero ler esta passagem que traz como título aí, a partir do verso 10, a cura de uma enferma. Aquela mulher que recebeu a libertação do Senhor Jesus Cristo. Lucas 13, de 10 a 17. Nos diz o texto sagrado: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém. Meus irmãos, o texto nos fala de uma mulher com um problema já bem antigo. Nos diz aqui que ela já vinha sofrendo, fazia 18 anos. Todos nós temos problemas. E os problemas têm também as suas idades. Alguns problemas são novos, outros já de há muito tempo, outros, quem sabe, até crônicos, que não temos esperança de solução. E esta mulher não pediu nada a Jesus. Pelo menos o texto não fala. Não temos sequer uma palavra dela. Está nos dizendo a passagem que ela entrou naquela sinagoga, uma pequena igreja. Havia o grande templo em Jerusalém e as sinagogas, como se fossem congregações. Jesus não era muito bem visto nas sinagogas. Dá a entender as Escrituras que era recebido em algumas, em outras não. E esta passagem, meus irmãos, minhas irmãs, ela, na sua simplicidade de narrativa, tem falado muito ao meu coração. E hoje eu coloco como tema libertação de um longo cativeiro, porque o próprio Jesus disse que ela estava em cativeiro. O texto nos fala que ela era possessa de um espírito de enfermidade. Eu não quero entrar em detalhes aqui, mas
muitas enfermidades são resultados de opressão ou de possessão demoníaca. Esta aqui foi clara. Jesus disse que ela era uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. O que nos importa aqui é que ela foi agraciada por Jesus em receber aquela libertação, daquele cativeiro de 18 anos. Meus irmãos, eu fico pensando nas libertações operadas pelo Senhor Jesus Cristo, conforme registros neste livro e libertações na nossa época. Observem bem a situação da mulher. Eu tenho aí no versículo 11. Veio uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. E o versículo 16, Jesus pergunta: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Ela andava encurvada. Satanás causou um problema na sua coluna vertebral que a deixou naquela situação. E o que mais me impressiona, e há pouco tempo nós pregamos aqui também e entramos neste assunto, é que ela era filha de Abraão. Ninguém nunca recebeu de Jesus palavras assim, se não fossem pessoas especiais. Abraão é considerado e apresentado na Bíblia como o pai da fé. Então ela não era qualquer pessoa. Ela não era qualquer judia, se judia fosse. Ela era considerada filha de Abraão. Meus prezados, é duro saber do sofrimento deste ou daquele, mas mais duro ainda é saber do sofrimento de um filho ou uma filha de Abraão. É muito mais sério, mais dolorido. Ela era filha de Abraão. E o prazer de Satanás é manter as pessoas curvadas. Curvadas. Meus prezados, através de várias passagens da Bíblia, nós podemos notar quão importante é a pessoa levantar a sua cabeça e olhar para o céu. Deus mandou Abraão olhar, contar as estrelas, se fosse possível. Jesus, quando foi operar aquela multiplicação dos pães e peixes, ele levantou a cabeça. Esse ato de levantar a cabeça, de olhar para cima, é uma maneira de dizer que está voltado para Deus. É uma maneira de dizer: estou voltado para Deus. E há uma versão da Bíblia falando sobre esta passagem que diz que ela não podia olhar para cima.
Ela não podia olhar para cima. Aqui na nossa versão diz, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. E eu creio, meus irmãos, que o maligno vai encurvando tanta pessoa, entortando tanto a pessoa, que ela não consegue mais olhar para cima. Nem fisicamente, e muito menos espiritualmente. Ela vai perdendo todo o interesse. Quando Paulo escreveu aos Colossenses, ele disse, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são do alto, pensai nas coisas que são do alto. E os irmãos podem notar como o mundo está encurvado. O mundo está olhando só para baixo. As pessoas estão desinteressadas em Deus. A situação daquela mulher era lamentável. E poderíamos aqui falar bastante sobre esta posição, uma pessoa encurvada, sob o peso do maligno. O maligno usando vícios, coisas erradas, procedimentos pecaminosos. O maligno vai forçando, deixando esta pessoa numa posição de sofrimento, desconfortável, sem, de modo algum, desfrutar das belezas da vida. Este é o prazer do maligno. Quanto mais o Satanás entortar a vida de uma pessoa, eu estou pensando na parte física, mas há muitos aí eretos e que estão mais tortos do que muitos tortos. A vida se entortou de tal maneira que está sofrendo constantemente. Eu vejo, meus irmãos, em poucas palavras, isto nesta mulher aqui. Mas ela foi à igreja. Ela foi. Eu tenho absoluta certeza de que nunca mais ela se esqueceu daquele sábado que ela entrou na sinagoga dos judeus. A segunda coisa, meus prezados, quando a palavra de Deus nos mostra a situação dela e nos diz que veio uma mulher, Jesus estava ali ensinando, veio uma mulher. E eu percebo aqui neste versículo 12, outra coisa maravilhosa. Vendo-a Jesus, estão vendo aí as primeiras palavras do versículo 12, vendo-a Jesus, Jesus a viu. Eu quero dar neste tópico esta palavrinha: Jesus não ignora ninguém. Não ignora ninguém. Ele viu aquela mulher chegar, como viu os demais chegarem. Ele viu. Eu estou percebendo aqui que Jesus não fica indiferente com ninguém. Com ninguém. Não sei quantas vezes aquela mulher entrou naquela sinagoga, mas neste sábado, especificamente neste sábado, estava Jesus, e ele a viu, eu creio, irmãos, com um olhar cheio de conhecimento da situação dela, um olhar cheio de compaixão, cheio de amor e misericórdia. E eu fico
vendo na Bíblia, por exemplo, Agar, aquela que era da casa de Abraão e Sara, serva de Sara, ela saiu de casa por ordem de Abraão, mandou-a embora, houve problema lá. Mas eu gosto muito de ler ali no Gênesis, quando Agar estava no deserto, o seu filho para morrer. A Bíblia diz assim: viu Deus Agar. Ele a viu. Outro quadro interessante, Jonas, ele foi engolido por aquele grande peixe. Viu Deus Jonas dentro do peixe. Estão observando isto? Eu me reporto à minha infância. Não me lembro muita coisa da minha infância, mas eu me reporto à minha infância e muitas vezes fico parado, pensando na ação de Deus. Eu não o conhecia, hoje eu posso dizer daquela época, não o conhecia. Me lembro de livramentos, que hoje eu sei que foram providenciados por Ele. Deus me viu. O Salmo 139 fala que Deus nos viu no ventre da nossa mãe. Nós estávamos ainda naquela substância sem forma, sem forma. Deus estava com o seu olhar. E foi exatamente isto que aconteceu aqui. O Senhor Jesus Cristo viu aquela mulher entrando na igreja. Mas há uma outra coisa, meus prezados. Nos diz o versículo 12, chamou-a. Ele não se satisfez em apenas ver. Ele a chamou. É isso que está aí. Vendo a Jesus, chamou-a. Chamou-a. Aí nós podemos colocar aqui, aquela mulher foi chamada por Jesus. Eu já fui chamado por tantas pessoas, os irmãos, as irmãs já foram chamados por tantos. Aquela mulher foi chamada por Jesus. Por Jesus. Meus prezados irmãos, a Bíblia, do começo ao fim, são chamamentos, são convites de Deus para que as pessoas se aproximem dele, recebam dele. Os irmãos podem observar isto. Eu estava lendo a respeito disto aqui, e aquele teólogo, há muitos anos, ele disse que a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse contém cerca de 80% de convites, Deus chamando a si os homens, as mulheres, os moços, as crianças. Então, a maior parte da Bíblia apresenta Deus chamando, chamando, chamando. Eu já ouvi pessoas dizerem, em tal culto, em tal lugar, eu senti fortemente o toque do Espírito Santo, mas eu resisti. Já ouvi várias pessoas dizerem isso. Eu resisti. Eu já ouvi pessoas dizendo que resistiu um toque do Espírito Santo em determinada época e nunca mais sentiu o toque. Nunca mais. Eu já contei aqui
de uma pessoa, um norte-americano, que ficou muito revoltado com Deus, ali naquele leito hospitalar, estava dizendo absurdos quando alguém falou para ele: você só não blasfemou contra o Espírito Santo, o resto tudo você já fez. Naquela hora ele começou a xingar o Espírito Santo, falar coisas pesadas. Quem me contou isto foi na década de 70 e conheceu lá este quadro. Ele me disse: aquele homem recebeu alta hospitalar e nunca mais sentiu qualquer coisa de Deus em seu coração. Nunca mais. Fechou-se a porta definitivamente. Ele ia, dizia-me o reverendo Robert, ele ia à igreja insistindo com Deus para fazê-lo receber a mensagem em seu coração. Em prantos ele pedia: nunca mais, nunca mais. A porta fechou-se para sempre. Isto nos faz lembrar a época de Noé. Quando Noé preparou a arca, entendemos que durante 120 anos, ele construindo a grande arca, ele pregava, ele anunciava. Quando estava tudo pronto, ele entrou com a sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, e todos aqueles animais, e Deus fechou a porta. Quem fechou não foi Noé, Deus fechou a porta. Não havia mais chance, não havia mais oportunidade. Quando o Senhor Jesus chamou aquela mulher, ela veio. Ela veio. E nós temos esta parte final aqui. Libertação de um longo cativeiro. Foi aqui que o Senhor Jesus Cristo, conforme nós temos aí no versículo 13, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Imediatamente houve a libertação. Meus prezados, nós muitas vezes falamos daqui, e pode ser que alguns até pensem, o pregador ele quer mexer no emocional da pessoa. Não tem nenhum interesse em mexer no emocional de ninguém. Eu simplesmente transmito para que a pessoa olhe para si e veja se está sentindo necessidade de um libertador. Eu sei mais ou menos do problema desta mulher, da passagem que estamos vendo. Imaginamos o sofrimento dela durante aqueles 18 anos. Mas agora é hora de eu pensar em mim, cada um pensar em si. O que está me oprimindo? Que obra do maligno está acontecendo que está me deixando encurvado? Vícios, maus costumes, rebeldias, ingratidões, maledicência, carnalidade, mentiras, boca suja, tendências pecaminosas. O que é que está me oprimindo? Meus prezados, não existe nada bom no maligno. Se você estiver sob uma situação nociva, prejudicial, ela não é de Deus. Agora você é quem sabe. Se
vai atender o chamado de Jesus ou não. Você é quem sabe. A decisão é sua, mas quanto à colheita, a decisão não é sua. Se eu resolvo entregar a minha situação, este problema que eu estou passando, se eu resolvo entregar a Jesus, dizer, toma conta de mim agora e ordena a tua bênção, as coisas vão mudar para melhor. Se for o contrário, eu vou continuar oprimido e as coisas vão mudar para pior. Eu não escapo dos frutos do meu procedimento. Não escapo. Eles estão e estarão presentes. Meus prezados irmãos e amigos, esta mulher recebeu esta libertação. No início nós lemos aquele texto de João, capítulo 8, quando fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu não sei o nome desta mulher. Não ficou registrado. Mas eu sei perfeitamente que ela glorificava a Deus. O procedimento foi diferente. As pessoas passaram a exaltar o nome do Senhor Deus por aquele feito. Quem sabe pais aqui vão passar a glorificar o nome do Senhor por uma libertação no filho, por uma transformação. Quem sabe cônjuge vai passar a exaltar o nome do Senhor por algo miraculoso, sobrenatural, que aconteceu pelas mãos de Jesus. Eu repito, o meu propósito é ser tão somente transmissor da palavra sagrada. O resto é com você e com o Espírito Santo. A Bíblia me chamou para ser porta-voz, para ser um atalaia. O resto é com o Espírito Santo. Ninguém jamais dirá, pastor João Wesley me converteu. Ninguém jamais poderá dizer isto, porque é obra do Espírito Santo. Ah, pastor João Wesley mudou a minha vida. Não diga isto porque não é verdade. Diga que foi obra do Espírito Santo. Jesus atuou, transformando, libertando de cativeiro novo, médio, crônico ou cativeiro desde o início da sua vida. Vamos curvar a nossa cabeça, meus prezados, e orar. Antes da minha oração, eu gostaria que você dissesse algo a Deus neste momento. Diga a Jesus que está precisando da atuação dele. Faça aí a sua oração, à sua maneira. Eu não sei da situação de ninguém, e ainda que soubesse, não tenho como resolver, libertar, não tenho como. Mas nós ouvimos hoje de Jesus, quem sabe, cada pessoa aqui, homens, mulheres, jovens, quem sabe cada um está representando aqui aquela mulher, sobre quem meditamos hoje, quem sabe. Quando ela saiu do seu lugar e veio à presença de Jesus, ela tinha consciência da sua situação. Eu creio até mesmo que ela foi com dificuldade de levantar a cabeça para ver Jesus. Aqueles irmãos, aquelas irmãs que creem que o Senhor Jesus Cristo
é quem liberta desses cativeiros, vão agora acompanhar a minha oração. E se concordarem com tudo que eu disser, vão dizer um amém bem convincente, bem consciente. Senhor Deus, eu quero, Pai, te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir, Senhor, os nossos pensamentos. Eu quero te agradecer, porque nós pudemos meditar naquele quadro que aconteceu há muitos e muitos séculos. Mas, Senhor Jesus, eu tenho visto a repetição daquele quadro. Vidas sendo libertadas, pessoas sendo transformadas, pessoas encurvadas, recebendo a direção do Senhor. E agora, estas pessoas vieram à frente. Não há poder miraculoso no ato de vir à frente. Mas, Senhor Deus, eu creio que é demonstração de reconhecimento que necessitam de Ti. É demonstração de reconhecimento que o Senhor pode. O Senhor pode, o Senhor pode. Eu quero, Senhor Jesus, que Tu coloques no nosso coração agora a fé necessária para que recebam a bênção que vieram buscar, que estão precisando receber. Saiam desta posição encurvada e agora, Senhor, se acertem diante de Ti. Ouve esta oração por Tua graça. Liberta, Senhor Deus, as mentes de tantas inclinações erradas, impuras. Liberta os lábios, lava no sangue de Jesus Cristo, de tanta palavra indecorosa. Liberta estes ouvidos, ó Deus, que muitas vezes se inclinam para ouvir coisas impróprias, indecentes. Liberta estes corpos, ó Deus, de enfermidades físicas. Se alguém aqui estiver, Pai, subjugada pelo poder das trevas, eu estou pedindo, Senhor, humildemente, confiando nos méritos de Jesus, que receba a libertação. Faze isto, Senhor Deus. Jesus veio para nos libertar. Libertar das garras do maligno, nos dar vida eterna, mas também nos libertar desse ladrão que está roubando a nossa alegria, a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa segurança. Liberta agora, Senhor. Liberta agora. Seja do que for, liberta. Estamos agora usando o nome de Jesus. Somente o nome de Jesus, a pessoa amorosa de Jesus. E é em Teu nome, Senhor Jesus, que nós estamos orando e encerrando esta oração, para a glória do Senhor. Amém.